O jogo de xadrez da democracia. Por que o STF barrou a banalização do impeachment? Imagine o Brasil como um enorme tabuleiro de xadrez. Você já sabe quem são as peças: o Congresso, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Mas e se eu te disser que, por anos, uma das regras mais importantes do jogo, aquela que protege o rei, estava sendo usada não para dar checkmate, mas sim para uma chantagem política barata? Pense bem, nos últimos anos, um único ministro do STF acumulou mais de 40 pedidos de impeachment. É um número tão bizarro que, se você contasse para um jurista alemão, ele pensaria que é piada. O que está acontecendo? O que transforma um mecanismo solene e constitucional em algo tão comum quanto pedir uma pizza? O nome disso é banalização. E recentemente, o STF disse: chega! Neste vídeo, não vamos apenas analisar a polêmica decisão do ministro Gilmar Mendes, que colocou um freio nesses pedidos de impeachment. Vamos mergulhar no que está por trás dessa briga de poderes, entender por que o STF está sendo forçado a legislar sobre o óbvio e descobrir como isso afeta diretamente o seu futuro e a estabilidade da nossa democracia. Por que o direito estava sendo engolido pela política? E o que a decisão do Supremo tem a ver com uma lei de 1950, feita quando o Brasil ainda era outro? Se você quer entender o xadrez da nossa república e por que o judiciário se tornou o guardião da democracia no Brasil pós-guerra, fique comigo até o final. Porque o que está em jogo é muito maior do que a briga entre este ou aquele político. Está em jogo a juridicidade do nosso sistema. O Brasil, com sua Constituição Federal de 1988, é um laboratório político em constante ebulição. A complexidade dos nossos diálogos institucionais cria um cenário onde os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estão em permanente tensão. O impeachment, o processo pelo qual um agente público, como um presidente da República ou um ministro do STF, pode ser destituído por crime de responsabilidade, é a ferramenta mais drástica para equilibrar essa relação de poder. É a bomba atômica constitucional. O problema que enfrentamos nos últimos tempos, e que se tornou o centro de uma crise institucional, é a distorção no uso dessa ferramenta, especialmente contra os ministros do Supremo. Pedidos e mais pedidos, muitos deles sem qualquer substância jurídica, transformaram o processo em um mero instrumento de pressão, de chantagem política e de espetáculo midiático. O que era para ser uma defesa da República virou uma arma de ataque ideológico. O jurista Lênio Streck, em uma entrevista recente, trouxe uma luz crucial sobre o tema. A decisão do STF, que impõe critérios mínimos de juridicidade aos pedidos de impeachment, é, na verdade, um movimento de autodefesa institucional e, mais importante, de defesa da Constituição. Ele argumenta que essa decisão traz o direito de volta para dentro da política, combatendo a ideia de que o regime presidencialista pode ser transformado em um parlamentarismo forçado a qualquer momento. Para entender a profundidade desse argumento, precisamos olhar para três pilares: a antiguidade da lei. A lei que rege o impeachment de ministros do STF é de 1950, um período completamente diferente antes da ideia consolidada de Estado democrático de direito. O risco das reféns. A falta de critérios claros transforma o STF em refém do Senado, bastando uma maioria simples para afastar um ministro. E o protagonismo forçado. Por que o Supremo se tornou a única muralha contra o avanço da política sobre o direito, sendo obrigado a intervir em questões que, idealmente, deveriam ser resolvidas pelo Legislativo? Nosso mergulho aqui será profundo. Vamos desvendar a engenharia constitucional por trás da proteção do STF, o que o Congresso pode e deveria fazer agora, e como a politização da justiça ameaça a própria ciência do direito. O retorno da juridicidade. O ministro Gilmar Mendes fez o correto? O ponto de partida do jurista Lênio Streck é claro e assertivo. A decisão do ministro Gilmar Mendes tem a grande virtude de trazer a juridicidade de volta aos pedidos de impeachment. Por que isso é tão importante? O impeachment é um processo misto,
onde a política e o direito se encontram. Entretanto, o elemento jurídico, ou crime de responsabilidade, deve ser a base. Quando olhamos para a pilha de dezenas de pedidos contra ministros, a grande maioria deles era puramente política, motivada por insatisfação com decisões judiciais, ideologia ou polarização. Será que um processo tão sério, capaz de derrubar o guardião da Constituição, pode ser iniciado sem um mínimo de base legal? Podemos permitir que o regime presidencialista vire um parlamentarismo por decreto, onde a permanência de um ministro depende da vontade de uma dúzia de senadores? A decisão do STF, ao estabelecer que um pedido de impeachment deve ter um mínimo de coerência jurídica e não ser apenas uma birra política, coloca um limite. Ela diz: o Senado tem o poder de julgar, mas não de chantagear ou agir sem causa. A analogia com a ex-presidente Dilma Rousseff é forte. A forma como o impeachment foi conduzido contra ela, na visão de muitos juristas, já havia flexibilizado perigosamente a linha entre o que é crime de responsabilidade e o que é mera desavença política. Permitir que o mesmo acontecesse com o STF seria desmantelar um dos pilares da República. A Lei do Tempo da Linguiça. Lei 1079/50. Um dos pontos mais fascinantes da discussão é a idade da lei. A Lei do Impeachment de 1950, Lei 1079/50, é um artefato legal de uma época em que a realidade institucional brasileira era outra. O Ministério Público era um braço do Executivo. Não existia o conceito de Estado democrático de direito, como o conhecemos hoje. O Brasil acabava de sair de um período de exceção e estava sob a Constituição de 1946. O Dr. Streck usa uma metáfora poderosa, uma lei feita do tempo em que se atava cachorro com linguiça. É uma lei velha, defasada, e que não se encaixa nos arranjos institucionais contemporâneos. A grande questão é: o Supremo poderia ter sido mais radical? Sim, ele poderia ter varrido a lei do mapa, declarando-a totalmente incompatível com a Constituição de 1988, como fez com a antiga lei de imprensa. O receio é que isso criaria um vácuo legal. O que o STF fez, usando a técnica da interpretação conforme a Constituição, foi adaptar a lei antiga, podando os excessos e inserindo as balizas constitucionais que ela não possuía. É uma gambiarra jurídica? Talvez, mas é a técnica que permite a sobrevivência da lei em um novo contexto, garantindo que o direito não fique refém de uma norma pré-democrática. Por que o judiciário vira protagonista? A crítica mais comum ao STF é o seu suposto ativismo judicial. A ideia de que o tribunal estaria invadindo as competências do legislativo e do executivo. Mas a análise do jurista inverte a lógica. O Supremo não tem um outdoor na frente pedindo para ser provocado. Citações e curiosidades para manter a atenção. A falta de legislação. O parlamento brasileiro, por décadas, se recusou a legislar sobre temas polêmicos: aborto, uniões afetivas, cotas e drogas. Quando o vácuo legal se torna insustentável, o judiciário é provocado e obrigado a decidir. O ladrão de galinha. Se o processo de furto de chocolate ou de galinha chega ao STF para que o tribunal conceda um habeas corpus, a culpa não é do STF. A pergunta é: como diabos isso chegou até lá? Significa que o juiz de primeira instância ou o promotor falharam em seu dever de aplicar a lei razoavelmente. O Supremo só age quando é provocado. E o Brasil criou um desenho institucional onde todo o conflito, toda a discussão complexa entre os poderes, toda a falha do legislativo em fazer seu trabalho, acaba sendo empurrada para a guarda do STF. Essa dinâmica faz com que o Supremo se torne o guardião da democracia, no sentido mais literal. E por isso é muito mais criticado pelos seus acertos do que pelos seus erros. Quando ele corrige uma falha óbvia do sistema, como proibir emendas parlamentares a um político que está conspirando fora do país, ele está dizendo o óbvio. Mas é obrigado a fazê-lo porque o presidente da Câmara, ou quem quer que seja, falhou em tomar a medida de ofício. O ativismo, muitas vezes, é uma reação à omissão ou à inércia dos outros poderes. O risco da chantagem e a eleição de 2026.
O excesso de pedidos de impeachment não é aleatório. É, como disse o ministro Flávio Dino, um mecanismo de chantagem. A ideia é simples: manter o ministro sob a ameaça de impeachment para influenciar suas decisões e desgastar publicamente o tribunal. A eleição de 2026 está profundamente ligada a essa dinâmica. A ala política que se opõe ao STF tem um plano de longo prazo: eleger uma maioria de senadores que esteja disposta a colocar os pedidos de impeachment em pauta e, assim, fragilizar o tribunal. A decisão de Gilmar Mendes atua como um freio estratégico contra esse planejamento. Ela diz à oposição: você pode eleger quantos senadores quiser, mas para iniciar um processo de impeachment, você vai precisar de mais do que gritaria e motivação política. Você precisará de direito. A ciência da democracia pós-guerra. O Dr. Streck nos lembra de um conceito científico na ciência política e do direito. As constituições pós-Segunda Guerra Mundial são chamadas de Auschwitz Nunca Mais. Elas são fundadas no princípio de apaziguar a sociedade e garantir que o horror do totalitarismo não se repita. Nesses arranjos, o Judiciário e o Ministério Público são colocados como guardiões da democracia e dos direitos fundamentais. Atacar o STF com pedidos frívolos é atacar esse cerne da democracia pós-bélica. Em resumo, a banalização não é só um problema de números, é um problema de princípio. Ela destrói a solenidade do impeachment e enfraquece o poder que, pela Constituição, é o guardião final da nossa ordem democrática. O silêncio do Legislativo e a solução parlamentar. O Congresso Nacional, especialmente o Senado, é a peça que falta nesse quebra-cabeça. Qual é a saída legal para essa crise? O Congresso precisa fazer uma lei nova. O Legislativo, em sua função primordial, deve adaptar a Lei de 1950 à Constituição de 1988, estabelecendo de forma clara os requisitos de juridicidade para os pedidos de impeachment. Se o Congresso não legisla, ele cria um problema para si mesmo. O parlamento não quer se incomodar. Essa é a dura verdade. Por que o Congresso evita legislar sobre drogas, aborto ou união afetiva? Porque são temas que causam desgaste político. É mais fácil deixar o STF decidir e depois criticá-lo. Essa inércia legislativa é o que força o STF a intervir. O Supremo, ao tomar a decisão de Gilmar Mendes, está sinalizando para o Congresso: corrijam a lei, ou nós faremos isso via interpretação. O status quo que é inaceitável. O parlamento tem a faca e o queijo na mão. Ele pode, por exemplo, modificar o Código de Processo Civil e outras leis para reorganizar o balanço de poder. Mas por circunstâncias que envolvem ideologia, inércia e cálculo político, ele não o faz. A decisão do STF veio, portanto, em boa hora, pois força o debate e coloca a bola de volta no campo do legislativo. O silêncio de Toffoli e a questão da competência no caso Master. Em paralelo à crise do impeachment, temos a questão do sigilo decretado pelo ministro Dias Toffoli no caso Master. Este caso, que envolve grandes escândalos de emendas parlamentares e ligações com Brasília, teve o seu processo colocado sob sigilo absoluto. A pergunta de milhões: pode o sigilo ser por tempo indeterminado, retirando o direito da sociedade de saber o que está sendo investigado? A resposta técnica, dada pelo Dr. Streck, é que o sigilo não pode ser permanente. No entanto, um sigilo provisório pode ter uma função técnica importante, a de decidir a competência. A armadilha técnica é que, se o processo é divulgado e um parlamentar está envolvido, mas a investigação conclui que ele não tem nada a ver com o caso, sua imagem já foi crucificada pela opinião pública. Se o sigilo é mantido, o STF pode calmamente decidir se a investigação deve tramitar lá, por envolver autoridades com foro privilegiado, ou se deve ser devolvida para a primeira instância. A função do sigilo neste caso é técnica e não política. É para montar a cena antes de abrir as cortinas, garantindo que a jurisdição correta seja estabelecida antes que o processo se torne um linchamento midiático. A ação contra Eduardo Bolsonaro e Ramagem. O ápice do absurdo institucional é quando o Supremo precisa ser acionado para dizer o óbvio. A decisão de Gilmar Mendes de proibir o pagamento de emendas parlamentares a Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem é um exemplo gritante disso. O argumento da obviedade. Um parlamentar que conspira contra as instituições, que está fora do país em atitude antidemocrática, não pode receber emendas parlamentares. Se ele não pode o menos ser um parlamentar sério, não pode o mais receber verba pública. O escândalo aqui não é a decisão do Supremo, mas o fato de que a presidência da Câmara dos Deputados não tomou essa atitude de ofício. Não é o STF que é proativo.
É a estrutura de distribuição de funções e poderes que falha. É o caso do sujeito que mata os pais e depois entra na justiça pedindo a herança, ou alega no júri que deve ser absolvido porque é órfão. É uma falha lógica, moral e institucional. O Supremo, mais uma vez, é forçado a atuar como um corretor da falência do sistema. O guardião contra a crise permanente. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo complexo tabuleiro da política e do direito no Brasil. A crise do impeachment não é um evento isolado, é um sintoma da nossa maturidade democrática e da falha crônica do legislativo em atualizar suas leis e exercer suas responsabilidades. O ponto principal é a necessidade de rejuridificar os processos de impeachment, retirando-os da esfera da pura polarização ideológica e da chantagem política. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que exige critérios jurídicos mínimos, é um passo fundamental para proteger o STF e, em extensão, a institucionalidade do país. O Supremo Tribunal Federal, ao reagir a esses ataques, como o ataque físico de 2019 ou a saraivada de pedidos de impeachment, não está se autoprotegendo de forma egoísta. Ele está defendendo o núcleo do Estado Democrático de Direito, aquele arranjo pós-guerra que nos define como uma sociedade que se recusa a sucumbir ao totalitarismo. O recado final é para o Congresso. Legisle. O Brasil precisa de uma lei moderna que regule o impeachment com a seriedade que a Constituição exige. Enquanto o parlamento se omitir, o STF continuará a ser o único muralha, o único guardião, e continuará a ser criticado pelos seus acertos em dizer o óbvio. Se você gostou dessa análise profunda e concorda que precisamos proteger o direito da sanha política, por favor clique no botão de curtir. Seu like ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam entender o xadrez da nossa república. E para não perder nenhuma das nossas futuras análises sobre os bastidores do poder e as decisões que moldam o Brasil, inscreva-se no canal e ative o sininho.